receita de hoje é de dar água na boca. Apresento a vocês o pai do pastel brasileiro, o famoso rolinho primavera. E essa aqui é uma receita imperdível, super fácil de fazer e extremamente crocante. Então bora experimentar um rolinho primavera comigo, porque ele já tá me dando água na boca. Gente, esse rolinho primavera é extremamente saboroso, sério. Vocês precisam fazer essa receita. A massa em si é super simples porque ela só leva 3 ingredientes: a farinha de trigo, o sal e água. Nesse caso aqui é interessante você ir colocando água aos poucos até dar o ponto da massa que eu vou mostrar pra vocês. Agora é só você mexer muito bem. Como vocês podem ver, a massa ainda está bem grossa, então já vou entrar com mais água. E quando ela chegar nesse ponto aqui, em que ela estiver bem grossa e homogênea, já está pronta. E agora nós vamos cozinhar essa massa. Basicamente, você vai precisar de uma frigideira bem grande, assim, essas de fazer panqueca baratinha de supermercado mesmo. E com o fogo ainda desligado, você vai pincelar a nossa massa sobre essa frigideira. Que você faça uma camada bem fina, sempre com a frigideira desligada. E não deixe nenhuma parte sem a massa. E prontinho, ela deve ficar desse jeitinho aqui. Primeira camada de massa já passada na frigideira e agora a gente vai ligar em fogo bem baixinho. Fogo em temperatura super baixa e vocês vão ver que a massa vai secar rapidinho. E assim que isso acontecer, a gente vai colocar uma segunda camada de massa. Então bora lá. Vocês podem perceber, em questão de segundos ela começou a ficar transparente. Essa é a hora em que a gente coloca uma segunda camada de massa. E essa segunda camada pode ser bem mais generosa. Eu mostrei pra vocês. Aos poucos ela vai ficando transparente e você vai vendo os lugares em que está precisando de massa. Nesses lugares é só você vir com mais um pouquinho de massa e ir passando. Uns poucos segundos ela já vai ficar totalmente transparente e um pouquinho dourada. Agora você pode vir com a ajuda de uma colher e ir desgrudando ela bem aos poucos. Quando ela já estiver quase toda desgrudada, você pode vir puxando com as mãos. Massa soltinha e bem maleável, agora você vai cobrir ela com um pano, porque ela em contato com a ar vai ressecar e ficar quebradiça. E a gente não pode ter uma massa quebradiça no rolinho primavera. E agora é só você repetir o processo com a massa e rende em torno de 7 a 9 massas para o rolinho primavera. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é fazer o recheio. Eu vou utilizar carne de boi, mas frango, porco e tofu firme também ficam ótimos. Aqui não tem muito segredo, é só a gente colocar todos os ingredientes de uma vez e ir misturando. Que o rolinho primavera leve bastante repolho, então pode caprichar. Eu vou entrar com cenoura porque eu amo. Os líquidos eu vou entrar com vinho Shaoxing, que se você não encontrar pode ser substituído por saquê ou vinho branco, shoyu e aqui alho amassado já com gengibre. Adicionados, agora é só a gente mexer muito bem. Bom, e agora os dois elementos do nosso rolinho primavera já estão prontos e agora a gente vai montar e eu vou mostrar o passo a passo. Vamos colocar nossa massa de rolinho primavera e agora a gente vai entrar com o recheio. É interessante que ele fique bem compactado, mais no centro e não chegue tanto nas bordas. Com o recheio compactado a gente vai rodar. Vai dobrar a massa nas duas laterais. Vai passar um pouquinho de massa crua aqui nas pontinhas para a gente poder selar muito bem. Agora é só rodar mais uma vez. Aperte bem. E está pronto, olha que lindinho que ele ficou.
Nossos rolinhos primavera já estão enrolados e só falta fritar em óleo quente. É só a gente colocando os nossos rolinhos um por um. Eu vou fritar de 3 em 3, mas se vocês tiverem uma frigideira maior, podem fazer mais quantidades. Quando ela já estiver bem douradinha assim, você já pode retirar. Você tirar o seu rolinho primavera do óleo, já coloque sobre uma grade para poder escorrer o seu excesso de óleo. Isso vai garantir com que eles fiquem bem crocantes e sequinhos depois. Depois de deixar eles esfriarem um pouco na grade, eu vou colocar eles no papel toalha, porque sempre sobra um pouco de óleo na casquinha. Então, para ele poder ficar bem sequinho e nada gorduroso nas mãos, eu vou colocar num papel toalha de 3 em 3, vou mexer um pouco e vou virar para poder escorrer o excesso dos dois lados. Depois de ter escorrido bem o óleo, o nosso rolinho primavera já está pronto e é bom consumir bem na hora para ele não murchar. E é só isso, eu espero você até uma próxima receita!